de crise, é preciso encontrar soluções criativas. Mais do que nunca, o país precisa de jovens empreendedores e de inovação. Novas empresas, novos empreendedores são vitais para o crescimento da atividade econômica e para a maior oferta de empregos. Mas como abrir uma empresa, ter suporte na área tecnológica, saber lidar com os riscos e captar recursos e investimentos? Incubadora de Empresas e Inovação são o tema de hoje. Fica agora com mais uma edição da série Jovens Empreendedores. O convidado de hoje é José Aloysio Guimarães, coordenador de comunicação institucional do CIETEC, que é o Centro de Inovação, Empreendedorismo e Tecnologia da USP. Luiz, obrigado pela sua presença conosco aqui hoje. Obrigado a você. Prazer ter uma instituição que eu considero brilhante, né? Aqui no Brasil, em São Paulo, mas para o Brasil, né? Para quem não sabe, né, o que faz o CIETEC? Bom, o CIETEC é a entidade gestora da incubadora de empresas de base tecnológica da USP e do IPEM. A USP é a Universidade de São Paulo, o IPEM é o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares. Ambos ficam naquele campus da cidade universitária aqui em São Paulo. Ali no Butantã, né? No Butantã. Tá. A missão do CIETEC é fomentar o desenvolvimento de novas empresas de base tecnológica e inovadoras. Quer dizer, inovação entendido como a transformação de conhecimento em produtos e serviços para o mercado. Então, é transformar uma informação técnica de conhecimento em algo que possa gerar recursos, impostos, empregos e desenvolvimento econômico de maneira geral. Tá. E uma ideia, como é que é a seleção assim? Então, não necessariamente tem que vir da USP nem do IPEM, né? Pode ser de uma outra instituição. Hoje cerca de 30% apenas dos projetos vêm efetivamente da USP. É claro que tem muita gente que é da USP, ou se formou na USP, ou como também em outras faculdades. Não é necessário que a pessoa seja da USP. Tá. O importante é que ela tenha uma ideia de base tecnológica, ou seja, que tenha algum nível de conhecimento aplicado a um processo, a um produto ou a um serviço, e que seja inovador. Quer dizer, ele está fazendo algo de maneira diferente. Pode ser incremental, uma pequena inovação, como pode ser disruptiva, que transforma toda uma cadeia ou transforma todo um modo de fazer as coisas. Uma nova onda tecnológica, Uma né? nova onda tecnológica. É claro que, ao longo dos 16 anos que o CIETEC existe, ele viu várias ondas sendo sucedidas, né? Hoje é a realidade virtual, a impressão 3D. Ontem foi o cloud, e antes de ontem foram novos materiais. Enfim, é um processo que acompanha o que há de desenvolvimento tecnológico no mundo. Aí vamos pensar assim, então, jovens ou não tão jovens assim, têm uma ideia que eles consideram inovadora, eles se apresentam no CIETEC, né? Quais são os requisitos? O que vocês levam em consideração para aceitar uma empresa lá? Só desculpa, mas já é uma empresa ou só é uma ideia? Não, ele pode começar com... para estar incubado, é necessário que seja uma empresa com CNPJ. Já tem que ele ter pode CNPJ. passar pelo processo seletivo, que é no site www.cetec.org.br. Você tem um processo seletivo online. Você escreve ali 6, 7 questões relacionadas ao negócio, que basicamente é a descrição da inovação, o seu conhecimento sobre esse mercado em que ele está inserido, a equipe, que é sempre muito importante. E nós fazemos uma análise sobre as potencialidades desse negócio. Então, ele pode estar com um pedaço de papel, que é uma ideia, ou ele pode já estar num processo mais evoluído, às vezes fazendo um produto novo dentro de uma empresa que já existe. Então, o CIETEC faz a gestão dessa incubadora, que é muito grande. Ela é multissetorial, tem vários setores tecnológicos diferentes, e também tem 3 níveis, 3 modalidades de incubação. Então, começando a pré-incubação, que é realmente o pedaço de papel e a ideia na cabeça, a incubação propriamente dita de tecnologia da informação, TIC, informática, software, aplicativos e tal, e uma outra área de incubação tecnológica, química, meio ambiente, medicina e saúde,
biotecnologia e eletroeletrônicos. Esses são dois processos de empresas um pouco mais maduras. Elas, nessa modalidade de incubação, ele está fazendo um protótipo, ele ainda está num processo de desenvolvimento. E a gente tem uma terceira modalidade, que é a pós-incubação. São empresas já maduras que estão no mercado, faturam, mas ainda querem ter um relacionamento com a academia, canal, com a universidade, né? Com a canal, continuam sendo inovadoras. Claro. Porque a inovação você não faz uma vez, você tem que fazer sempre. A empresa tem que estar sempre 5 anos à frente, inovando, buscando novas alternativas, porque senão ela fica parada no tempo. Então, pensando assim, talvez o pré-requisito mais importante seja a inovação para entrar para o CETEC. Sem dúvida. Assim, é o grau de inovação que essa empresa vai trazer. Aí tem uma discussão um pouco mais complexa. Assim. Você tem inovações incrementais. Uma pequena mudança num processo de venda de um produto. É também um processo inovador. E tem inovações mais complexas, com alto conteúdo tecnológico. Por exemplo, a pessoa que está trabalhando com uma célula-tronco e vai desenvolver um novo tipo de órgão a ser utilizado daqui a 10 anos. Então, dentro da incubadora, há o espaço para as duas coisas, mas sempre há uma inovação e de base tecnológica. De base tecnológica. Chega a haver uma espécie de uma banca que faça uma avaliação? Tem algum tipo de apresentação que a empresa tem que fazer? Ela tem que ter já um grau de empreendedorismo desenvolvido para chegar lá? O grau de empreendedorismo é o que faz a diferença, né? É difícil você transformar um acadêmico num empreendedor. Esse é o ponto que eu queria pegar. A gente, durante muito tempo, ensaiou-se colocar o acadêmico numa sala de aula e transformar ele num empreendedor, que não é uma tarefa muito fácil. O empreendedor ele já tem um ímpeto de avançar sobre mercados e tal. É uma tarefa quase inata. É claro que a incubadora, ela oferece informação para que ele escolha atalhos, porque nunca é uma linha reta, sempre ele vai ter que se desviar daqui e dali, principalmente num ambiente econômico como o brasileiro. Mas, de qualquer maneira, o componente empreendedor é fundamental. Então, a pessoa tem que estar decidida a enfrentar os riscos de ser um empreendedor. E tem que ter a motivação para isso. Tá. E pensando que uma empresa chega lá, o que ela pode esperar do CETEC? Que tipo de funções o CETEC cumpre, né, oferece para as empresas que estão lá? Dentro da incubadora de empresas de base tecnológica, a gente oferece um serviço padrão, vamos dizer assim, de uma incubadora. Então, são assessorias e consultorias técnicas na área de marketing, de comunicação, de gestão tecnológica, jurídica. A parte, vamos dizer assim, do condomínio, que é a divisão da infraestrutura com outras empresas, secretaria, atendimento, telefonia, internet, esse tipo de coisa. Então, esse é um pacote clássico, vamos dizer assim, de uma incubadora. Além disso, e no caso do CETEC isso é muito forte, a gente tem a sinergia entre empreendedores. Quer dizer, você está ali num ambiente que tem 100 empresas, todas elas com gente motivada e muitas complementares. Então, alguém está desenvolvendo um equipamento e o outro do lado está desenvolvendo a tela que vai ajudar ele a fazer o equipamento funcionar. Eles trocam informação. Então, esse ambiente, a gente costuma dizer que o ambiente mais rico é o cafezinho. É onde o cara senta e conversa com o cara do lado e isso não tem preço. O CETEC dá uma atenção muito grande para os recursos de fomento. Principalmente no estado de São Paulo, existem várias oportunidades para você conseguir financiar o seu projeto com recursos públicos, notadamente da FAPESP. Então, a FAPESP tem um programa que chama PIP, que é um programa que tem um lastro científico importante. Então, ele não é tão simples assim para a empresa entrar dentro dele. Mas a gente oferece toda uma gama de workshops, de ferramentas, de oficina, para se preparar para entrar com um bom projeto. Legal. E utilizando os recursos que existem dentro da universidade, o mestre, o doutor, que vão compor um time
que seja capaz de desenvolver os projetos necessários. Tá. Então, isso é uma segunda... Nossa, para mim isso já é fantástico, né? Porque... E agora, de 3, 4 anos para cá, houve uma mudança muito interessante no mercado. As grandes empresas passaram a olhar para as micro e pequenas empresas inovadoras ou startups como um potencial de oportunidade para elas inovarem dentro delas mesmas. Uma espécie de inovação aberta, ao jeito brasileiro, até tende a ser mais poderoso do que a inovação aberta clássica, vamos dizer assim, da academia. Então, a gente todo dia atende a demandas de grandes empresas olhando para as nossas empresas. Mas elas querem o quê? Soluções ou querem incorporar essas empresas, querem trazer para elas? Tem de tudo? Tem de tudo. Você tem desde o cara que está procurando uma empresa, que está procurando solução para um produto dela, quer dizer, incorporar alguma tecnologia a um produto dela, ou como para o processo produtivo, né? Como a gente chama de utilidades e facilidades, gestão de meio ambiente, software de produtividade, na área de recursos humanos, esse tipo de coisa. Quer dizer, a gama dentro do CETEC especificamente é muito grande, porque a incubadora é uma incubadora que foge um pouco do padrão das incubadoras, até no mundo. Tirando na China, onde os números são muito grandes, normalmente uma incubadora tem 20, uma grande incubadora tem 20, 30 empresas. Nós temos lá 120 empresas. Então, realmente é um ponto fora da curva e isso faz um diferencial grande para 120 sendo incubadas ao mesmo tempo. Sendo incubadas agora, ao mesmo tempo nas exemplo. 3 modalidades que eu havia dito. Nossa, é bastante coisa. Dentro do espaço da incubadora são 80. E tem algumas empresas que são incubadas, mas não estão presentes lá dentro com nos módulos que a gente disponibiliza. Né? Legal. Bom, Luiz, nós vamos ver uma reportagem que nós fizemos, uma matéria que vai casar bem com o que a gente está discutindo. Depois a gente volta a conversar, inclusive, em cima dessa matéria, tá? Nossa produção fez uma reportagem na empresa Monkey, que é incubada no CETEC. A VR Monkey trabalha com realidade virtual através de óculos tecnológicos. Eles contam um pouquinho sobre essa experiência. Vamos dar uma olhada. A incubadora de empresas estimula empreendedores que estão iniciando as atividades e prepara para a sobrevivência no mercado. Essas empresas que estão nascendo passam por diversas etapas até se graduar. Geralmente, a empresa que entra no hotel de projeto, ela ainda está em fase de conceito. Quando ela está residente, em geral, significa que ela já está mais preparada para o mercado. Mas, mesmo assim, muitas empresas vão para a residência e ainda não estão prontas para o mercado, porque são processos maiores, estão participando de editais. Existem empresas que estão no CETEC já há mais ou menos 5 anos, tem algumas pós-incubadas aqui, que inclusive foi interessante para a gente ter esse contato próximo com outras empresas. Foi muito importante para que a empresa pudesse fornecer serviços até para empresas próximas. Você já se imaginou estar em lugares que sempre quis em questão de segundos? A realidade virtual possibilita isso. A VR Monk, uma empresa incubada pelo CETEC, conta como isso é possível com a alta tecnologia. Quando você usa, por exemplo, um desses óculos aqui, um óculos Rift, um Gear VR, você fica totalmente imerso numa outra realidade. Quando você coloca isso, ele vai estar renderizando, ele vai estar criando totalmente ao teu redor um mundo novo. Então você esquece até que você está nesse lugar, né? Então a realidade virtual te permite visitar lugares inexploráveis ou até lugares reais, né? Com vídeos 360 e tudo mais. A realidade virtual pode ser utilizada em diversas áreas, como entretenimento, arquitetura e também pode ser explorada na educação. Hoje a gente trabalha em 4 pilares principais. A gente trabalha com o pilar de educação, onde a gente tem alguns projetos que a gente trabalha com museus, com escolas. A gente tem um projeto de simuladores, né, que envolve também entretenimento, que são jogos, são simuladores de asa delta, simuladores de bicicleta. A gente trabalha com a parte de arquitetura, porque muitas vezes você pensa, poxa, vou visitar um decorado e na verdade dentro do seu lar você poderia estar experimentando uma casa totalmente nova. Isso é uma coisa muito legal, é bem diferente. E a gente trabalha com a parte de 360, que seriam vídeos, fotos, coisas que a gente consegue captar do mundo em 360 graus e depois reproduzir isso através da realidade virtual. Uma das coisas específicas que a gente quer é mostrar para o resto do mundo que o brasileiro tem a capacidade de gerar alguma coisa muito boa. Então hoje a gente tem trabalhado muito com isso, com não só estabelecer uma boa imagem, uma referência para desenvolvedores no Brasil, para o Brasil em realidade virtual, mas também ser a cara do Brasil no mercado internacional.
Nossa, dá a ideia de uma empresa, né, de outro patamar mesmo, né? Ela tá pequena lá, incubada ainda, ou já está no mercado? Tem coisa dela no Não, mercado? ela tá incubada, mas está no mercado Tá no também. mercado também. Ela está nessa fronteira nova da realidade virtual, que está bem no começo, ainda tem muita coisa a acontecer nesse mundo. E é uma empresa que tem essa visibilidade interessante exatamente por trabalhar com uma tecnologia vibrante, assim. Bastante. Você acompanhou o caso deles lá? É uma coisa que você viu um O crescimento e tal? Ele é um menino que estava lá, ele na mesinha e um pedaço de papel. E você vê a sala dele cheia e tal, a movimentação, ele viajou para a Coreia. Tem uma série de processos que vão acontecendo com a empresa que cresce dentro do CETEC e que vão tateando o mercado. Quer dizer, a entrada no mercado não é dia 0 para o dia 1. É uma entrada que vai acontecendo. Quer dizer, a gente cada vez mais valoriza a validação da ideia no mercado. Isso é uma questão muito importante, né? Porque ao contrário do que acontecia antigamente, o engenheiro tinha, acho que isso vai funcionar, ele fazia o produto até o fim e depois ia vender no mercado. Daí descobria que não tinha gente interessada naquele produto, pelo menos na forma como ele desenhou. Então, cada vez mais a gente incentiva que o empreendedor vá no mercado, conversar com as pessoas, conversar para fazer os ajustes, para ir desenhando esse protótipo e tal. Então, ele começa com o que a gente chama de produto viável mínimo, que tem ainda uma grande possibilidade de desenvolvimento. Ele não vai fazer uma entrega perfeita. E esse é o caso dele. Ele começou com outro foco na área de games e tal, e foi percebendo novas oportunidades que o mercado pedia. Legal isso. Então, esse é um processo que, até de certa maneira, não apenas as empresas do CETEC, mas o Brasil, de maneira geral, os empreendedores brasileiros, de maneira geral, têm percebido e é um movimento muito bom. Você começa com uma ideia, depois você vai ver, dá para fazer, sem sair da sua ideia original, né? Sem se desvirtuar muito, fazer o que você estava pensando, mas de uma maneira, né, não exatamente naquilo. Que existe um certo mito em relação à ideia, que a pessoa vai ter uma ideia, vai aparecer alguém com 1 milhão e vai transformar num grande. Exatamente. Essa é uma ideia, uma ideia equivocada, porque na realidade o mais importante é a execução. Exatamente. É a maneira como você executa a ideia. Eu sempre falo, é como um filme. Você tem um filme que parte de uma boa ideia, mas se ele não tiver várias grandes ideias ao longo do roteiro do filme, ele não vai virar nada. Pode até levar o estúdio à falência, né? Exatamente. Como já aconteceu, né? Bom, Luiz, o papo está bastante bom, eu tenho bastante coisa para te perguntar, mas a gente vai ter que dar uma paradinha agora, porque no próximo bloco vamos falar sobre parâmetros internacionais e patentes. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta e o tema hoje é o CIETEC, Incubação de Empresas e Inovação, com José Aloísio Guimarães, que é o coordenador de comunicação institucional do CIETEC. Aloísio, então, conforme nós anunciamos, né, uma empresa que vá para o CIETEC, ela tem algum tipo de isenção tributária? Tem alguma vantagem nesse sentido? Não, no Brasil, acho que nenhum estado oferece isenção propriamente dita para empresas. O fato dela estar sendo incubada, isso não muda nada? Não muda nada. É lógico que a empresa que está começando, ela está no simples, que é o enquadramento das pequenas empresas, como qualquer outra empresa. Tá. Inclusive, a empresa inovadora, ela também está sofrendo esse ambiente de negócios árido que existe no Brasil. É difícil para o grande, difícil para o médio e difícil para o pequeno. Claro. Né? Então, a ideia aí é que você tem que conseguir montar uma empresa dinâmica com o mínimo de recursos possíveis. De maneira que você consiga sobreviver a essas intempéries que vão acontecer. Não seria
seria fácil dizer que vai ser um processo onde tranquilo e que não é assim. O processo de empreendimento é difícil. Você sabe que eu imagino que, inclusive já falei com algumas pessoas na área de engenharia, né, que ir para o CIETEC ou ir para uma incubadora, eu falo assim, eu vou poder focar só na questão da inovação, entendeu? E o resto eu esqueço. Acho que não é bem assim, né? Não é bem assim. Eu fico pensando, bom, já começamos falando no primeiro bloco, e o mercado? O que o mercado... O mercado tem mudanças, toda hora tem mudanças, né? Aí muda juros, muda inflação, muda o crescimento do país, né? Mas de certa maneira esse é um problema comum a todos. Então, mas ele não pode empresários. esquecer disso, né? Não está lá numa coisa de vidro isolado. Não está numa redoma. O nome incubadora dá a entender que é um ambiente mais confortável para o crescimento da empresa, que não deixa de ser. Tipo um laboratório. Sim, é uma empresa, é um momento ainda laboratorial, que você tem condição de desenvolvimento um pouco melhor. Eu acho que os recursos de fomento disponíveis no Brasil são bastante interessantes. Existem recursos disponíveis, isso é importante. É claro que estando dentro de uma incubadora, o empresário, o empreendedor, vai ter mais acesso a essa informação, a como fazer, como buscar. Exato. Isso é uma vantagem. Outra vantagem é você perceber com outros o caminho percorrido. Por exemplo, ontem eu estava conversando com um empresário que conversou com outro sobre o processo da Anvisa, que é um processo difícil de certificação de um produto médico. Sim. Então, o primeiro empresário já havia passado por esse processo, já sabia quais são os gargalos, as dificuldades que se tem para fazer isso e passou essa informação para o entrante, o novo empresário que chegou lá e que não vai ter que... vai pular determinadas etapas que são importantes no processo. É isso que eu tenho uma empresa, a gente fala muito sobre isso, né? Que é o comece certo no sentido de que não é que você não vai errar. Você vai errar, mas não vai fazer aquele erro que é o recorrente, né? Você vai errar no seu negócio, mas não naquilo que outros já erraram, né? Já trilharam caminhos parecidos. Sem dúvida. Acho que isso ajuda, Esse roteiro a gente tem uma experiência muito grande já em apoiando empresas nesse processo todo. Eu fico pensando aqui nos meus alunos, eles devem estar imaginando assim, para ser uma empresa incubada, a ideia dessa empresa inovadora nasceu numa carteira escolar, dentro de uma sala de aula? Muitas vezes sim. Muitas vezes Vocês conseguem fazer esse tracking, voltar e falar, olha, foi numa aula de não sei o que eu tive essa ideia? Eu diria que para ser um processo puro mesmo, que saiu da bancada para o mercado, seria vamos dizer, o ciclo virtuoso melhor de uma incubadora ligada a uma universidade. Até filme, né? A gente vê isso, né? Até Hollywood. Né? Então, tem muita gente que é um doutor, é um pós-doutor, que tem muito conhecimento técnico sobre uma área específica e sabe para quem ele vai, como ele vai e para quem ele vai aplicar aquele conhecimento que ele gerou. Né? Isso faz uma grande diferença até para o país, né? Se você pensar estrategicamente para o país, é importante que tenha esse perfil. E aí vamos lá para o CIETEC, né? Essa ideia inovadora. E aí, pelo que a gente pesquisou aqui para fazer o programa com você, o tempo para se conseguir uma patente no Brasil ainda é muito longo. É isso mesmo? É quase que desanima a pessoa. É muito né? longo. E como é que fala-se funciona, então? 9, fala-se 11, fala-se... A gente conseguiu aqui 11 anos de espera, em média. E se você pensar, quando sair a patente, a tecnologia já não é mais inovadora, né? Ela já foi... Então, não corre esse risco? Já foi atropelada pelo processo. Isso é quase que cultural. A cultura da propriedade intelectual brasileira não existe, né? Você vê o problema da pirataria no software, não é regulado e também não é auditado e também, enfim, isso faz parte de toda uma questão. Ao menos hoje se olha para essa questão com vontade de resolver. Não vai ser simples, porque é um processo caro de você ter equipamentos e pessoas para fazer esse processo de análise das patentes, mas o importante é como a questão da ideia, o importante é realizar. Então, você não pode ficar se prendendo pelos problemas que você tem. Então, o problema de patente é um problema sério. As empresas grandes também não fazem muitas patentes. Você pega uma grande empresa coreana,
faz mais patentes que o Brasil inteiro. Inteiro, exatamente. Então, enfim, esses são é um são as gargalo, cartas. né? É um gargalo. E assim, mas você acha que isso chega a desanimar quem é empreendedor nessa área de tecnologia? Não, quem é empreendedor não pode desanimar com muita coisa, não. Faz parte do processo de resiliência do cara. Então, quer dizer que a gente está indo num caminho que quem está estudando hoje aqui, assim, tá, sei lá, no terceiro módulo e tal, vai chegar daqui uns 2 anos, vai encontrar, você acha que um mercado um pouquinho melhor preparado para esse empreendedorismo, né, tecnológico? Eu acho que sim. A inovação, ela entrou na agenda do país, coisa que não estava há 10 anos atrás. Então, isso é um diferencial. Quer dizer, todo mundo fala disso, as grandes empresas falam disso e tal. Não pode ser uma onda passageira, só uma marca. Um arremedo só. Né? Mas, de qualquer maneira, existe um ecossistema sendo formado. Então, hoje é mais fácil do que era ontem e espero que amanhã seja mais fácil do que é hoje. Agora, sempre vai ser difícil. A gente não pode vender sonhos. Ele tem que sonhar grande, mas não pode vender sonho. É isso aí. Legal, Luiz, obrigado. Foi um papo assim, sem contar que eu acho que a gente poderia ter até um outro programa, né? Porque tem muito assunto nessa área, né? Fico imaginando as perguntas que meus alunos vão fazer depois. Legal. Mas olha, foi muito legal. Os Jovens Empreendedores fica por aqui. Acompanhe a nossa programação pelas redes sociais. A TV São Judas está no Facebook, no Twitter e no Instagram. É só dar uma passada lá e curtir as novidades. Até o próximo programa. Tchau.